Queridos, hoje nós vamos falar sobre ética. Todo mundo fala, vivemos momentos antiéticos, mas será que todo mundo sabe o que é ética? Muita gente confunde, inclusive, ética com moral. Então, vamos falar um pouquinho sobre as diferentes éticas presentes em diferentes culturas. Então, vamos falar da ética na dimensão da arte das relações do ser humano consigo mesmo, com os outros, com a sua comunidade, com o planeta, com o cosmos. Então, ética vem de um vocábulo grego, ethos. Ethos, se for escrito com eta, significa abrigo, um lugar que te protege. Se for escrito com epsilon, significa caráter. E tudo aquilo que implica escolha e comportamento. Para nós ocidentais, quem primeiro falou de ética foi Aristóteles, no ano 384. Ele escreveu, inclusive, um tratado chamado Ética a Nicômaco. Sócrates também, mas só que Sócrates não escreveu sobre ética. Sócrates, inclusive, lecionava perguntando, que, aliás, é uma forma moderníssima de lecionar. Porque, na realidade, você é um facilitador, enquanto professor, para que o outro descubra que sabe. Porque quando um aluno te pergunta alguma coisa, ele quer apenas que você confirme aquilo que ele já sabe. Bom, por que eu disse que é a arte das relações? Primeiro, essa relação nossa conosco, ela é universal. E o que é o caráter? É diferente de temperamento. Temperamento, você herda como tendências, ou familiares, ou genéticas, às vezes até de ancestrais. Características. O caráter não. O caráter é um processo cuja fundação são valores e virtudes. É interessante fazer uma conexão entre Oriente e Ocidente, porque Sócrates e Aristóteles já defendiam que o caráter ele traz como fundação desse processo em construção que somos nós os valores universais e as virtudes. E para os orientais, especificamente para as tradições hinduístas e budistas, porque não são religiões, são filosofias e tradições culturais, nós, seres humanos, somos intrinsecamente bons, intrinsecamente virtuosos. E o que nos faz exceler, mostrar as nossas virtudes, é o contato com a sua essência. Por quê? Porque é a única coisa permanente.
Hoje, o Ocidente também já olha para o mundo e para as coisas sob o ponto de vista da impermanência, da interdependência. Mas não era uma característica nossa ocidental. Mas houve lá pelos anos 60, 70, um namoro entre Oriente e Ocidente, que criou também uma série de equívocos, visões distorcidas sobre as diferentes culturas orientais, e foi um desastre. Mas, como nada é uma coisa só, foi um desastre, sim, mas muita gente começou a desenvolver uma curiosidade, um olhar mais aguçado para conhecer melhor. E os intercâmbios desse momento ímpar que a humanidade vive, onde você tem que constatar realmente a interdependência cultural, a interdependência econômica e geopolítica entre as diferentes nações, e como ficou tão importante, eu diria até preponderante, para que se comercialize, para que diplomaticamente sejam bem-sucedidos os encontros entre as diferentes culturas, como foi importante se aprofundar nas diferentes éticas, nos diferentes códigos de moralidade dos diferentes povos. E, consequentemente, foi muito importante conhecer as tradições religiosas dos diferentes povos, para que o diálogo fosse mais leve, mais fácil, os atritos diminuírem, né? E diminuíssem, como realmente aconteceu. Ora, qual é a diferença entre ética e moral? Ora, se a ética, tanto para o Oriente como para o Ocidente, aliás, como eu disse, né, para os gregos é o caráter e todas as manifestações da sua essência. Também para os orientais é assim. Para os gregos, a ética legítima, embora ela tenha miríades de nomenclaturas, ela parte dessa conexão nossa com a nossa essência, que é o permanente. Tanto para Sócrates e para Aristóteles, como para as tradições do leste europeu. Algumas devido à proximidade do Oriente, mas seguramente as tradições do Sudeste Asiático. A Índia, principalmente, e o Sudeste Asiático como um todo, né? Já que Padmasambhava Baba, que era um sábio, um filósofo hindu e indiano, após o desencarne de Siddhartha Gautama, o senhor Buda, ele levou a mensagem. Não nos esqueçamos que o Buda era hindu. Ele era o príncipe de um feudo no Nepal, que naquela época era ainda Índia, era anexado à Índia. Portanto, entre o hinduísmo e o budismo, as diferenças são muito pequenas. Não nos esqueçamos também que o senhor Siddhartha Gautama nunca entrou em confronto com a sua própria tradição. O que ele realmente combateu
foi a distorção dos princípios fundamentais da sua tradição, né? Bom, esse diálogo entre Oriente e Ocidente é muito importante porque nós temos que desenvolver um pensamento integrado e integrador. Ora, quando eu disse que a ética é a arte das relações, e como eu já falei anteriormente, relações nossa conosco, por exemplo, o que é as relações nossa conosco? Implica autoconhecimento. Implica você saber quem você é. E prestar atenção como é que você reage diante daquilo que surge exteriormente em sua vida e como é que você reage diante daquilo que vibra e pulsa dentro de você. Como é que você dialoga com as suas dúvidas, com as suas inquietações, com as suas emoções, com suas virtudes. Portanto, essa relação nossa conosco é muito importante, porque ela vai pautar as suas relações com os outros. E vai pautar também a qualidade de como você recebe a informação do outro, como que você interfere no mundo e como você recebe a interferência do mundo em sua vida. E a relação nossa com o planeta? Muita gente ainda hoje nem tem ideia do que seja essa relação nossa com o planeta. Por isso nós viramos predadores, quando nós deveríamos ser os zeladores dessa grande obra. E por quê? Porque a gente não percebe que não estamos separados, que nada está separado. Que nós e o planeta, nós e o outro, nosso ser interior e nosso ser exterior, estão interligados. Essa ética da destruição, do utilitarismo, de perceber que o planeta está à nossa disposição para ser espoliado, uma visão extrativista do planeta, ela se espalha para uma visão extrativista e utilitarista da vida. E isso é terrível para as nossas relações. Nossa conosco, nossa com os outros, nossa com a vida, né? E a nossa relação cósmica. Ora, muitos de nós ainda veem a espiritualidade não como uma dimensão natural, inerente da condição humana, mas percebem a espiritualidade como alguma coisa fora, algo estranho à condição humana. E não é. No momento em que você tem duas necessidades básicas e inerentes da condição humana, que é a sobrevivência e a transcendência, nós desenvolvemos diferentes éticas em diferentes culturas e diferentes formas e códigos de conduta, aos quais chamamos moral e costumes e princípios norteadores de uma convivência pacífica numa sociedade. Foi importante, por quê? Porque a sobrevivência
ela parte dessas relações às quais eu me referi. E como a herança do conhecimento ela é compartilhada pela humanidade, eu gostaria de tocar aqui numa forma muito antiga de codificação de ciclos de desenvolvimento pessoal e social e as diferentes éticas e as convenções morais e os costumes inerentes a cada uma delas. Você tem uma ética teológica, você tem uma ética de sobrevivência, você tem uma ética de sustentabilidade, você tem uma ética que serve de parâmetro, embora nem sempre cumprido por empresas que são as suas missões no mundo. E há muitos séculos atrás, na Índia, eles fizeram uma, vamos dizer assim, formatação muito interessante. Ele diz que todos nós, individual e coletivamente, passamos pela primeira fase, a qual eles chamaram de Artha, que é a fase da nossa sobrevivência. É quando você começa a descobrir o mundo e descobrir que, para que você subsista, você precisa compartilhar. Ainda que você veja, mas o seu desenvolvimento de identificação com o ego tem a tendência de competir. A sobrevivência, então, era o primeiro estágio, o Artha, que é uma série de valores, de uma ética que direciona o seu comportamento diante de você e dos outros, e do planeta e do sagrado. E que a sobrevivência não implica que você destrua o outro. Que a sobrevivência não implica que você fira a ética das relações. O Artha tem um tratado escrito por um sábio chamado Kautilya, que chama-se Artha Shastra. Nesse Artha Shastra, Kautilya diz como um gerenciamento, uma liderança, como um rei, como um governante, deve agir dentro da ética do progresso, a ética do mando, e, inclusive, a ética da guerra. É muito interessante. E ele toca que é possível a sobrevivência, o progresso, o sucesso, a abundância compartilhada, sem que você destrua o meio ambiente. Então, a Artha seria a primeira etapa. A segunda é Kama, com K. Kama quer dizer desejo. Ora, não é que desejo seja ruim, é um impulso natural. É como se fosse uma catapulta que nos lança de dentro para fora. Porém, a gente precisa saber aonde colocar nosso desejo. Perceber que prazer, satisfação é fundamental, mas é passageiro. E que, se você ficar à mercê dos seus desejos,
você vira um escravo deles. E vai chegar uma determinada hora em nossa vida em que nós vamos perguntar: e é só isso? Será que viver é só isso? Se resume a uma satisfação constante dos meus desejos, seja de que ordem for? As tradições orientais, tanto do budismo quanto do hinduísmo, costumam dizer que nós ficamos como marionetes, prisioneiros pelos fios dos nossos desejos. Por isso, nos condenamos a frustrações. Mas enquanto você estiver sentindo a necessidade fundamental de viver os seus desejos, os seus impulsos, até o limite, você não sabe onde colocar os seus desejos. Portanto, nem desfrutá-los dignamente você vai conseguir. Então, essa segunda etapa é uma etapa onde você começa a perguntar: quais são minhas prioridades? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Tudo bem, isso aqui é uma travessia. Mas como eu posso fazer essa travessia da melhor forma? É quando você entra na terceira etapa, que para eles é o Dharma. O que é o Dharma? É você cumprir a função pela qual tem sentido a sua vida. Dharma quer dizer lei. Então, vamos falar mais claramente do que vem a ser Dharma. O Dharma tem um instrumento muito poderoso, que é o karma. Karma não é condenação, não é vaticínio, como as pessoas que não conhecem chegam a dizer: fulano é meu karma, ou fulana é meu karma, coisas assim. Karma quer dizer, em sânscrito, ação, movimento. Portanto, karma é uma lei de misericórdia, porque permite que você, nas relações humanas e relações com você mesmo, com a vida, você supere erros cometidos. Portanto, não é um vaticínio nem uma condenação, segundo o hinduísmo e o budismo. As tradições reencarnacionistas orientais têm esta ética da oportunidade de conscientização, e não de um vaticínio de condenação. Qual é o Dharma do fogo? Queimar. Qual é o Dharma da água? Fluir. Qual é o Dharma do vento? Soprar e renovar a atmosfera. Qual é o Dharma da terra? Nutrir, dar um prumo para a nossa subsistência e de todos os seres. Qual é o Dharma do homem e da mulher? Saber quem são. Não saber qual é a sua identidade física, a sua identidade na carteirinha que lhe dá um número. Mas saber quem você é mesmo.
Quando você chega nessa fase, é a fase do questionamento de existência. E o que é que eu estou fazendo com a minha existência? É quando você é convidado a ter uma conexão profunda com a sua essência. Caso contrário, você não vai exceler. A conexão com a essência vai revelar a excelência. Ora, se tanto Aristóteles e Sócrates quanto os sábios budistas e hinduístas dizem que somos essencialmente bons, e a ignorância disso é a ignorância espiritual. E é a ignorância disso que faz com que sejamos maus nas nossas atitudes, no nosso comportamento, que sejamos capazes de ferir o outro com palavra, com pensamento, com atitudes, sejamos capazes, inclusive, de matar o outro. É porque nós ignoramos que somos essencialmente bons. Portanto, as diferentes éticas e os diferentes códigos morais que criam os costumes, que facilitam a harmonização de convivência na sociedade, nas comunidades de uma maneira geral, elas todas, ainda que diferentes, elas têm um traço em comum, que é mostrar que seja aonde essa ética da sustentabilidade, do gerenciamento das relações, enquanto arte de convivência, o quanto ela é um denominador comum, ainda que se expresse de maneiras diferentes, a toda a humanidade. Então, hoje, eu gostaria que a nossa conversa fosse sobre a arte das relações. Como é que eu ando me relacionando comigo? Como é que eu me relaciono com o outro? A qualidade das minhas relações. Como é que eu me posiciono diante de mim mesmo, do meu ser imortal? Quando você se conecta com o seu ser imortal, você se conecta com a única coisa que não está em trânsito, com a única coisa permanente, dentro da impermanência da vida planetária. Se nós quisermos realmente exceler, viver a excelência humana, nós temos que entrar em contato com a ética do eterno. Mas ainda, com a ética do atemporal, a ética do espírito. Vamos conversar sobre isso?